Meus irmãos, graça e paz. Estamos felizes, né? Felizes e tristes, né? Que o pastor tem recebido direcionamento do Senhor. E como eu já disse aqui aos irmãos, desde que cheguei, o pastor de Cleiton tem sido um companheiro de ministério leal e sempre disposto a servir bem a igreja de Deus. Creio que a segunda igreja foi abençoada por Deus, a vida desse seu servo. E desejo que o Senhor faça prosperar aquele trabalho, né? Mas a gente está se despedindo dele não, viu? Ele vai ficar por aqui muito ainda perto da gente. E a gente perto dele, né, pastor? É conosco. Meus irmãos, vamos abrir a escritura no Salmo 85, versículo 8. Nós vamos dar continuidade às nossas reflexões sobre a doutrina da oração. E a partir de hoje nós vamos meditar numa parte dessa doutrina que comumente é esquecida quando pensamos sobre isso. Mesmo observando livros importantes sobre a doutrina da oração, esta parte que nós iremos abordar é muito negligenciada. É muito comum nós lermos sobre intercessão, sobre oração matutina, a importância da oração na vida da igreja, sobre fé na oração, coisas dessa natureza. Mas ainda é muito distante do público evangélico brasileiro, em termos de literatura e também em termos de compreensão desse assunto, isso que nós vamos tratar. Nós vamos lidar com a parte da doutrina da oração que fala da resposta de Deus às orações. Não a resposta de Deus propriamente dita, sendo dada, mas como nós devemos observar as respostas divinas às nossas orações. E muitas vezes nós somos negligentes nessa observação. Nós vamos observar vários textos bíblicos. Há um puritano congregacional chamado Thomas Goodwin, foi um importante teólogo e pastor congregacional, e ele escreveu um tratado sobre isso, a resposta à oração, ou observância às respostas divinas às orações. Infelizmente não temos esse livro em português, mas nós iremos meditar a partir do que esse pastor inglês falou sobre o assunto. Salmo 85, versículo 8 será o nosso texto. Nós vamos observar os primeiros 8 versículos desse salmo, mas nós vamos ler o versículo 8. Os irmãos acharam? Diz o texto: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Vamos repetir, irmãos, versículo 8? Vamos lá? Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Amém. Vamos orar? Senhor, fala conosco nesse texto, ensina-nos sobre a importância, a profundidade e a vitalidade da oração para nossas almas, para a nossa vida, para a nossa igreja. Que o Senhor abra os nossos ouvidos e os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da tua lei. Essa é a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar? Meus irmãos, quando nós observamos este salmo, nós precisamos considerar que ele é escrito num contexto que relaciona a fé de Israel com o cativeiro babilônico, possivelmente. É um salmo escrito pelos filhos de Corá. Não há possibilidade próxima e concreta de definirmos quando o salmo foi escrito, mas pelos textos
dos salmos dos filhos de Corá, geralmente associamos isso ao cativeiro babilônico. Então, no versículo 1, o texto do Salmo 85 vai dizer: Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. Estabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação. Retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Irmãos, esta palavra que aparece aqui no verso de número 6, vivifica-nos, né? É uma palavra que relaciona-se às visitações de Deus para a promoção de avivamentos. Esta palavra aparece como vivifica-nos, ou em algumas traduções, revivifica-nos, faz-nos viver novamente. Então, você não vai encontrar na Escritura uma palavra propriamente relacionada a avivamento. Mas sempre no Antigo Testamento essas palavras falam dessa oração do povo pedindo um avivamento da parte de Deus. Sabemos que um avivamento não pode ser produzido por seres humanos, é um produto divino apenas. Mas a igreja deve e pode orar pedindo um genuíno avivamento. O contexto aqui nos mostra que possivelmente o povo estava no cativeiro, e o cativeiro era a manifestação da ira de Deus contra a desobediência do povo de Israel. O povo desobedeceu muitos anos, várias vezes, persistentemente. Deus diz que o povo tinha dura cerviz. Isso quer dizer que ele tinha o pescoço duro, literalmente. Ele não se dobrava diante das recomendações do Senhor. Então aqui esse salmo é de um povo que está nessa situação de punição divina, rogando que Deus responda, que Deus mude a situação daquele povo. Então o verso 8 nos diz: escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Então veja, depois de orar, do verso 1 ao verso 7, o salmista diz: estou apto, Senhor, a ouvir a tua resposta às minhas orações. Escutarei aqui tem a ver com prestarei atenção na forma que o Senhor usará para me responder essas petições. Irmãos, nós somos muito atentos, somos muito detalhistas para apresentarmos ao Senhor as nossas necessidades. Mas somos muito lentos em observar como o Senhor está respondendo cada uma delas. Geralmente só prestamos atenção na resposta quando é aquela coisa grande, né? Maravilhosa, impactante. Mas devemos prestar atenção se Deus está respondendo positivamente ou negativamente às nossas orações e como Deus está dando resposta. Por que isso é importante, irmãos? E é muito importante. Lembram-se do terceiro mandamento do Decálogo? Qual é o terceiro mandamento? Não invocar o nome do Senhor em vão. Então, quando nós oramos pedindo a Deus, suplicando a Deus respostas, direção, mudança de situações, e nós não observamos como Deus está respondendo, nós estamos quebrando o terceiro mandamento. Porque nós estamos invocando o nome do Senhor, mas nós não estamos observando como Ele está respondendo. Então, orar sem observar como o Senhor está respondendo é invocar o nome do Senhor em vão. Aqui nós observamos algumas coisas importantes. Veja, Thomas Goodwin diz o seguinte: o povo de Deus deve observar com diligência a resposta de Deus às suas orações. Devemos estar muito atentos a como Deus está respondendo.
Não termos o nosso coração inclinado sempre para obrigar Deus a responder da forma que nós desejamos que Ele responda. Mas Deus pode dar uma resposta negativa. Deus pode dar uma resposta para que esperemos. Deus pode dar uma resposta positiva. Deus pode dar uma resposta através de vários sinais, nos guiando para a sua vontade. Veja, quando Deus disse a Israel, Deus prometeu a Israel que daria a terra prometida, Canaã, a Israel. Deus disse, eu darei a terra. Mas lá em Deuteronômio, nos sermões de Moisés, o texto vai nos dizer que o Senhor diz que o povo ia conquistando vários povos em Canaã. Não conquistaria a terra de uma vez só, mas paulatinamente, parte por parte. A Canaã era uma região que tinham vários povos, né? Jebuseus, vários zeus ali, tinha em Canaã. Então o povo ia conquistando vários povos, ia vencendo e entrando na terra. Deus não queria, primeiro, que a terra ficasse deserta, que o povo de Israel entrasse, conquistasse e ficasse deserta e as feras tomassem conta de tudo. Mas Deus queria também que, à medida que Israel fosse conquistando as guerras e as localidades de Canaã e fosse avançando, filhos dos israelitas fossem nascendo e a população fosse aumentando. Então as vitórias de Israel seriam lentas. Deus ia dando vitórias e vitórias e vitórias e vitórias até que Canaã fosse toda conquistada. Muitas vezes é assim, irmãos, na nossa vida. Deus não nos dará tudo de uma vez só. Nós pediremos em oração, mas muitas vezes isso não vem imediatamente. Muitas vezes Deus quer que isso seja devagar, lentamente, parte por parte, conquista por conquista. E em cada conquista dessa, devemos dizer, foi o Senhor. Foi o Senhor que agiu. Foi o Senhor quem fez. Foi o Senhor quem abriu as portas. Foi o Senhor que abençoou. Eu lutei, eu suei, eu pensei, eu planejei, eu calculei, mas foi o Senhor que deu vitória, não foi eu. Aqui, nós devemos aprender uma coisa importante, outra coisa importante. O verso 8 diz, escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz. Observe, falará de paz ao seu povo. Qual era a situação do povo? Desobediência. Estavam no cativeiro porque foram desobedientes. Mereciam estar na situação que estavam. Fizeram por onde? Plantaram vento e colheram tempestade. Não é assim muitas vezes conosco? Estamos sofrendo consequências do que fizemos, do que plantamos, de ações que tomamos que não deveríamos tomar e muitas vezes tomamos sem a orientação do Senhor. Tiago nos diz, se você for amanhã para um lugar, você tem que dizer assim, se Deus quiser, eu vou. Se Ele não quiser, eu não vou. É assim que nós aprendemos nas Escrituras, mas nós não fazemos muitas vezes isso. Tem coisas que nós achamos tão óbvias, diz assim, eu não preciso orar. Eu não preciso orar por esse negócio. Não vou estar incomodando. Tem que pensar assim, né? Eu não vou estar incomodando Deus com tudo, vou estar orando por tudo. Ah, pois, irmãos, é assim que a Bíblia ensina, viu? Orem sem cessar. Por tudo. Até o óbvio, nós temos que orar por isso. Senhor, me guarde para sair para trabalhar, me guarde, eu estou saindo de trabalho para ir para casa, abençoe, Senhor, essa refeição, eu vou resolver esse problema. Senhor, tome a frente, me dê sabedoria, me dê graça, me dê paciência, me dê discernimento para eu julgar corretamente a situação, para que eu não me precipite, para que eu não haja de forma errada, me dê graça para isso. Nós dependemos do Senhor absolutamente, irmãos. Sem Deus, nada podemos fazer, foi assim que nós aprendemos nas Escrituras. Jesus nos ensina isso. Sem mim nada podeis fazer. E isso não exclui absolutamente nada. Sem Ele nada pode ser feito. Dependemos absolutamente da graça. Então, o que aprendemos aqui no verso 8 inicialmente é: Deus falará.
Deus responderá às nossas orações, irmãos. Isso é certo na Escritura. Isso é promessa dele mesmo na Escritura. O texto diz aqui, ele falará de paz ao seu povo. Isso é uma promessa. Então Deus responderá todas as nossas orações. A seu tempo, a seu modo, de acordo com a sua vontade. Mas é certo que ele responderá todas as nossas orações. E todas as respostas de Deus para nós, em suma, são positivas. Até quando ele diz não. Porque a vontade dele é melhor do que a nossa. Então, se ele diz não, é para o nosso bem. Se ele diz não, então isso é positivo para nós, é bênção. Se ele diz sim, é bênção. Se ele diz não, é bênção. A outra coisa que nós aprendemos aqui é que o povo estava numa situação de desobediência, merecia os castigos divinos, como estavam profetizados por Moisés, mas Deus é misericordioso. Veja que coisa. O povo não merecia ser ouvido por Deus, irmãos. O povo pecou muito. O povo errou muito. O povo duvidou muito de Deus. O povo blasfemou. O povo desejou não ter saído do Egito. O povo desejou voltar lá até para morrer. É melhor as sepulturas do Egito do que a gente ficar nesse deserto. Veja a situação do povo de Israel. Então o povo não merecia absolutamente nada de bom da parte de Deus. Nada. O povo viveu uma desobediência atroz, terrível. Deus ia abençoando e o povo murmurando. Deus abençoando e o povo murmurando. O povo disse que estava com sede, Deus deu água. O povo disse, é só água, a gente não come não? Deus deu maná. Quando Deus deu maná, o povo disse, a gente só vai comer esse pão vil. Boa carninha, né? A mistura. Deus deu as cordonizes. Quando Deus deu as cordonizes, o povo disse, será que Deus tinha capacidade de preparar uma mesa no deserto para nós? O povo queria agora uma festa. Porque já que a gente está no deserto, né? Esse Deus é todo poderoso, então ele pode abençoar para a gente dar uma festa aqui, uma festança, né? Ele não pode tudo, não pode fazer pão descer do céu. Ele não fez vir as cordonizes e cair na frente das nossas tendas. Será que ele pode preparar uma festa para nós? Diz o Salmo 78, que Deus abriu a terra e engoliu um bocado de gente. Deus se irritou com o povo. E quando Deus fez isso, que foi que o Salmo 78 nos diz? Quando Deus matou aqueles murmuradores, qual foi a reação dos que ficaram vivos? Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te adoramos. Bendito tu és, Senhor. Como tu és maravilhoso. Sabe como Deus agiu? Com misericórdia. Essa adoração era falsa. Deus suportou e abençoou. Irmãos, Deus é tão misericordioso que mesmo na hipocrisia da nossa adoração, Ele nos abençoa. Mesmo quando nós não estamos adorando devidamente, mesmo quando nós não estamos prestando atenção no que estamos fazendo, em termos de adoração, Ele nos perdoa e Ele nos abençoa. Esse texto nos ensina que Ele responderá às nossas orações, mesmo se nós tivermos errado muito com Ele. Veja que misericórdia. Mas, sinceramente, um crente que pensa como? Acho que vocês pensam igual a mim. Não, Deus não vai me tirar dessa. Deus não vai me tirar dessa. Eu me meti nesse negócio. Eu mereço mesmo castigo. Eu mereço mesmo o inferno. Deus não vai me tirar desse negócio, não. Esse salmo nos ensina que Ele tira. Que Ele escuta a oração, mesmo do crente errado. Age com misericórdia e falará de paz ao seu coração. Veja Miqueias, capítulo 7, versículo 7. Abra comigo lá esse texto. Livro do profeta Miqueias, lá no final do Antigo Testamento.
Este versículo deve aquecer os nossos corações, deve inspirar a nossa vida de oração. Veja o que lemos aqui, Miqueias 7, verso 7. Eu, porém... Acharam? Amém, irmãos? Eu, porém, olharei para o Senhor. O que é que diz agora, irmãos? Esperarei no Deus da minha salvação. E agora, a última parte. O meu Deus me ouvirá. Isso é uma palavra verdadeira. Escute. Você pode estar orando já há algum tempo. E parece que não há resposta divina para isso. Parece que Deus não dá sinal nenhum para o que vai acontecer ou o que Ele vai fazer. Mas o seu Deus está lhe ouvindo. E Ele falará. Ele agirá. Ele colocará a sua mão. Na verdade, já está, a mão dele já está na coisa. Ele já está agindo. Ele já está tratando. Ele já está fazendo. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Cair na insensatez é não observarmos como Deus está respondendo às nossas orações. Não sejamos insensatos. Não sejamos insensatos. Observemos atentamente como Deus está respondendo às nossas orações. Anote seus pedidos de oração diante do Senhor, os mais secretos. E vá embaixo desse pedido, anotando como o Senhor tem direcionado todas as coisas. Em tal data o Senhor fez isso. Em tal data o Senhor fez isso. Em tal data o Senhor fez isso. No final, você terá certeza absoluta que o Senhor falou de paz ao seu coração e que Miqueias 7,7 se cumpriu. O seu Deus lhe ouviu. Deus não está mudo. Deus não está em silêncio. Deus fala com o seu povo. Não servimos um Deus mudo, um Deus cego e um Deus que não tem mãos para agir. O nosso Deus está com os ouvidos abertos, com os olhos também, as suas mãos estão estendidas e ninguém pode fazer voltar atrás quando ele as estende sobre um servo seu. Amém, meus irmãos? Amém. O Senhor nos abençoe. Aprendemos sobre a resposta de Deus às nossas orações. Isso nos proporcionará mais confiança. Confiança na voz do Senhor. Zelo pela oração e zelo no amor de Deus por nós. A Ele devemos orar, falar com Ele, expressar a Ele todas as necessidades do nosso coração, absolutamente todas as necessidades. Deus ouvirá as nossas orações. Vamos a um momento de oração, a mais um momento de oração. Vamos continuar orando pelos enfermos de nossa igreja e todos aqueles que nós nos lembrarmos, pedindo que o Senhor tenha misericórdia dos enfermos de nossa congregação. O presbítero Valdir vai orar por isso. Vamos orar também pela segunda igreja, pelo ministério do pastor de Cleiton lá, pedindo que o Senhor o ajude, dê graça, sabedoria, poder na pregação e no pastoreio. O presbítero Leandro vai estar orando por isso. E por fim, meus irmãos, vamos orar por conversões de almas em nossa igreja. Vamos orar para que Deus nos dê estratégias de evangelização. Nós estamos no centro de Caruaru, então é geograficamente um lugar difícil de fazermos um trabalho de evangelização em termos de proximidade. Mas alguém já disse assim, uma igreja tem que estar bem localizada. Eu concordo, mas a melhor localidade que uma igreja precisa estar e deve estar é no centro da vontade de Deus. Essa é a melhor posição geográfica que uma igreja está, né? Então, Deus tem sustentado nossa igreja até hoje,
Vamos completar 125 anos de evangelização em Caruaru e no Agreste. E vamos avançar ainda mais. Enquanto Jesus não voltar, a gente vai avançando e pregando o evangelho. Então vamos orar pelo trabalho de evangelização de nossa igreja, que Deus nos dê estratégias, que Deus nos dê obreiros. Nessa oração sobre nosso trabalho de evangelização, vamos incluir aquela possibilidade da cidade de Toritama. Continuem orando por isso. Não consegui ir lá ainda, por conta de tudo que aconteceu lá. Os irmãos se lembram, né? Da semana passada, um jovem parente de famílias desse grupo foi assassinado e não conseguimos ainda começar um trabalho de culto lá. Mas após o carnaval, nós vamos começar. Eu estou acompanhando as famílias, uma situação muito difícil, muito dolorosa, né? Morte já é difícil, por assassinato é 10 vezes mais. Né? Então nós devemos orar por Toritama. Presbítero Luiz vai estar orando por isso. Então, presbítero Valdir, depois presbítero Leandro, depois presbítero Luiz. Pelos enfermos, presbítero. Os enfermos, isso.